Olá, tá começando o seu, o meu. O nosso Lovecast. Seja bem-vindo nessa terça-feira, 19 horas. Você está aqui porque você está aqui, não está em outro lugar, né? Gente, que simpático. Você tá de bom humor hoje, minha vida? Gostei, né? Porque a gente fez um teste, agora tá voltando pra fazer Que esse lindo, minha coisa vida. valendo, né? Você tá tão de bom humor. Hoje? Quando quer? Nunca quero. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do seu podcast predileto, Lovecast, toda terça-feira às 19 horas. Hoje estamos tendo a honra, né, minha vida? A honra de receber pela segunda vez, né? Isso, pela segunda vez. Pela primeira vez, receber uma convidada pela segunda vez. É a primeira vez. Bagunçou o cabelo do povo agora. Não, pela primeira vez, estamos recebendo uma convidada pela segunda vez. Ou seja, a parte 2 de um assunto muito importante da gente poder conversar, gente. Até porque, acredito eu, que a maioria das pessoas precisem entender um pouco mais sobre a saúde mental. Então, aproveitando janeiro, meu amor, né? Hoje é janeiro, branco. nós estamos em janeiro branco, Isso mesmo. Né? É o mês da conscientização da saúde mental. Então, me ajudem a receber ela, que é linda, maravilhosa, psicóloga, mestre em psicologia clínica e da saúde, consteladora sistêmica e programadora neurolinguística. Por favor, uma calorosa salva de palmas para Jordana Ribeiro! Aê, Arrasou! Jordana! Seja bem-vinda de novo! Gratidão, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Maravilha, prazer todo nosso. E falar de um assunto muito importante, né, Jordana? Que é a saúde mental. Não se estremeçam, né? Não fiquem tristes, não fiquem desesperados, porque hoje, sem sombra de dúvidas, as pessoas vão sair daqui transformadas, né? E que interessante, né, minha vida? Eu não sabia que janeiro era o mês branco, o mês da conscientização da saúde mental, que é algo que as pessoas precisam entender, que é importante a gente cuidar primeiro da mente, né, Jordana? Com certeza. A gente pode considerar que é relativamente nova, assim, né? Comparado com os outros meses. E janeiro vem justamente, esse mês de janeiro, por dar início a esse novo ciclo, em que as pessoas, elas procuram mais se cuidar, colocar novas metas, novos ciclos, novos objetivos. E por que não olhar para a saúde mental, que é a raiz de tudo? Não dá para você cuidar do seu corpo, cuidar do seu trabalho, cuidar do seu relacionamento, se você não está com uma saúde mental equilibrada, né? Então, falar sobre é algo extremamente importante para que você possa ter fluidez e harmonia na vida. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala sobre o autoconhecimento também. Por exemplo, eu pelo menos eu penso dessa forma, né? Quanto mais conhecimento eu tiver sobre mim mesma, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, minhas crenças, meus traumas, meus limites, minhas vontades, meus desejos. Exato, os medos. Quanto mais eu me conheço, melhor eu consigo ter não o domínio, mas tipo o controle assim da minha saúde mental? Com certeza. Autoconhecimento, autocuidado, né, que está bem atrelado. Então, quando você se percebe e olha para você, quais são os seus gostos, né? Fazendo essa reflexão para si mesma. O que eu gosto? O que me dá prazer? O que eu não gosto? O que faz sentido? O que eu permito ou não? Isso vai fazendo uma construção dessa identidade da pessoa para que ela consiga colocar limites. Porque se não está claro para ela, tudo vai entrando. E aí vira lixo, né? A gente falando assim bem abertamente, porque o que você coloca como distinção, como limitação, é porque você está sendo seletiva. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito com esse termo, né, de seletividade, mas todos nós precisamos ser seletivos. Todos nós precisamos escolher o que a gente quer ou não para a vida. Porque no momento em que você não é seletivo, você está aceitando qualquer coisa e qualquer coisa é lixo. E aí começa a intoxicar toda a parte da mente, né? Pensamentos intrusivos. A gente está numa era muito ansiosa, então vão um turbilhão de pensamentos. Se você não tem filtro e não tem a capacidade de discernir o que é um pensamento intrusivo e o que é uma verdade, você mergulha nesse poço e surta. Né? Quanto mais a gente vê aí consultórios psiquiátricos lotados, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão se preparando como elas devem mentalmente. Elas estão se preparando intelectualmente, elas estão se preparando fisicamente, mas esquece da mente. O que seria... Dá alguns exemplos de pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos. A gente pega num raciocínio seguinte. Todo pensamento, ele vira um sentimento, e um sentimento vira uma ação. Tudo que acontece em nossa volta, a gente vai recebendo um monte de informações, né? No trabalho, no trânsito, a gente vai captando. O cérebro está ali captando.
Se eu não tenho um filtro necessário para esses pensamentos, qualquer coisa entra. Quando eu chamo de pensamentos intrusivos, são pensamentos que eu não tenho controle de qualquer forma deles, mas são pensamentos negativos, limitantes, que geram sentimento se eu não filtro ele. Então, vamos supor, pensar aqui num exemplo de um pensamento intrusivo. Vai para uma entrevista de emprego, essa pessoa ela vai pensando assim, nossa, mas você mesmo vai concorrer a essa vaga, mas você não tem capacidade para isso. É um pensamento intrusivo. Seriam os pensamentos sabotadores. Exatamente. É a mesma coisa, tá? Uhum. E aí ela mergulha nesse pensamento, vira um sentimento. O sentimento vai deixar a autoestima dela lá embaixo. A autoestima dela baixa vai fazer com que ela tome uma ação ali na entrevista, onde ela começa a se estabanar, né? Não falar bem, não passar confiança, não passar credibilidade, e isso vira uma consequência. Então, tudo começa ali pela filtragem mesmo, e o autoconhecimento faz essa barreira de entrada, vamos colocar assim, de uma forma mais consistente, mais sólida. E algumas situações também de, tipo, no dia a dia, as pessoas... sei lá, eu começo a jogar tênis por um convite. E eu começo a jogar tênis e daqui a pouco me deparo e falo, cara, eu não gosto disso. E as pessoas continuam insistentemente, diariamente, tipo assim, elas não passam a olhar pra si mesmo e entender que aquilo ali não te agrada. Isso acontece muito, né? Sim. Tipo, sei lá, eu tô vestindo rosa, mas eu não gosto de rosa. Por que eu não tô vestindo? Por que eu tô vestindo rosa? Às vezes às vezes uma influência externa, né? Tipo, Sim. Às vezes por um modismo, as pessoas estão fazendo, eu vou fazer também. Isso, meio que isso. Acontece muito, que eu acho que as pessoas estão fazendo coisas também que não acho que não gosta, se olhar pra si e não falar assim, cara, eu não gosto disso aí, por que eu tô fazendo isso? Eu já me peguei assim, de fazer coisas e falar na hora que eu tô olhando fazendo, eu falei, meu Deus, mas isso aí nem eu não. Sou eu, Por que eu tô fazendo isso? Entendeu? Coisas normais, coisas cotidianas normais, simples. E não só pode acontecer, como acontece muito. Muitas queixas em consultório mesmo. Vem pessoas que estão comprando carro do ano, faz casa de um jeito, usa roupa de tal marca, e se depara em uma crise extrema de ansiedade, onde a gente volta para esse resgate de, peraí, mas o que você está fazendo que está fazendo sentido para você? Aí a pessoa para e fala assim, eu não sei. E aí vira aquele breu, aquele branco, assim, na tela. Não sei, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu gosto. Não sei o que faz sentido para mim. E aí entra muito na questão da essência, da conexão com a essência. Aristóteles, ele traz muito a questão do daimon. E o que é o daimon? É você ter a sua essência. O daimon é a essência humana ali, a centelha divina que a pessoa ela veio como um propósito, como um ideal ali daquilo que faz sentido, daquilo que vibra para essa pessoa. E com tantas informações e entrar nesse automático faz com que a pessoa ela se desconecta. Ou às vezes nem se conecta com esse daimon, né? Eu escutei um podcast esses dias do Thiago Brunet, que ele falava muito dessa questão. Ele falava do propósito, né? Ele não usava muito essa parte do daimon, que é a primeira vez que eu escuto, né? Quer dizer, a segunda. Mas que eu acho muito interessante poder falar sobre essa parte do propósito e da essência, da conexão, porque é total uma análise interna, né? Cada um tem o seu propósito, o seu chamado, sua missão, chame cada um do jeito que quiser. E é muito importante quando você se conecta com isso, porque justamente te traz... Não sei se a palavra certa seria um ânimo, mas te dá um motivo a mais, sabe? A mais e melhor de enxergar a vida. Não te dá um motivo a mais, ele te dá tudo. Te dá tudo, exatamente. Você ter clareza, ter a visão do propósito, do que você faz aqui, o que se... Eu até li um livro chamado A História. Eu acho que eu já falei aqui em algum episódio do Lovecast. Acredito que sim. Que eu terminei de ler o livro. É um livro que conta... Já leu esse livro, A História? Não. É um livro maravilhoso. Eu li em 2019, se eu não me engano. Ele conta a história da Bíblia de uma forma narrativa. Então, fala assim, José foi, pegou isso e fez aquilo. É a história da Bíblia inteira. Quando eu fechei o livro, eu falei, cara, que foda. O propósito de todo mundo é exatamente o mesmo. Qual? Servir. Estamos todos nós, seres humanos, pisando nessa terra por um único propósito, que é a servidão. A nossa vida, o nosso propósito é daqui pra fora. Não existe um propósito que é tipo assim, meu, individual, só eu, é só pra mim. Não, é daqui pra fora. Sim, não é propósito, o meu marido, ele cumpre o propósito dele todas as vezes que ele sobe em cima de um palco e ele faz a felicidade das pessoas, cantando a música dele, as pessoas cantando junto. Pessoas que estavam com depressão. Gabriel já recebeu mensagens de... Não só isso.
Ai, hoje eu ia me matar, tava depressivo, fui no seu show e tudo mudou. Já recebeu esse grau de mensagem. Ele está cumprindo o propósito dele. Eu cumpro o meu propósito, você cumpre o seu propósito. Só que no final das contas, a minha mãe, que é designer de sobrancelha, ela cumpre o propósito dela. Minha mãe atende mulheres que já tiveram câncer, que perderam todos os cabelos, perderam tudo. E ela vai lá e faz o design da sobrancelha, ela devolveu a autoestima para uma mulher. Então, é a forma da minha mãe de poder cumprir o propósito dela. E aí, esse livro fez muita conexão, porque eu vejo que é justamente servindo, isso. Né? Todos nós estamos aqui para servir. Cada um de um jeito, cumprindo seu propósito. E tem uma coisa que eu vejo atrás do servir, que eu vejo que movimenta muito esse servir, que é o amar. Isso. Todos nós estamos aqui para amar, né? É o que Deus prega, né? E a gente não tem exemplo maior e melhor do que Jesus Cristo, né? Sim. Do quanto que ele amou e transbordou esse amor para nós. É impressionante. E eu acredito muito que quando a gente acessa esse propósito através do amor, e pode ser que pareça um pouco romântico, né, falar sobre isso, mas não é romântico, e não é, porque assim, quando você acessa e você vive, você entende o quanto que é sobre o amor. Te gera uma paz fora do normal. Sim. Te gera uma paz onde você se conecta com o ser humano, independente de qual ele seja. É muito simples, assim, é te levar ao propósito de chegar num certo dia a dia, você, uma pessoa grilar com você e falar mal de você na sua frente, você deixar tudo bem, porque você ama ela da forma que ela tá te mostrando pra você, independente se ela tá ruim com você ou não. Eu acho que o propósito traz paz. Quando você tem muito bem alinhado, ele te traz paz, traz tranquilidade. Você sabe que veio para trazer trazer o amor, trazer a simplicidade. E eu acho que isso aí tá tudo muito bem alinhado. E aí, quando você fala sobre o que a pessoa chega para você e você consegue se blindar, eu vejo muito a questão desse autoconhecimento. Porque o outro, ele traz muito aquilo que ele tá cheio. E se você consegue essa blindagem, é porque você tem clareza e entende o que faz parte de você e o que não faz. Porque a gente só fica com raiva, grilado com alguma coisa, porque alguma coisinha daquela pessoa é sobre que ela ela, falou, não é sobre você, né? Exatamente. Se ela falou alguma coisa que mexeu com você, aí, peraí, eu preciso olhar para isso daqui. Porque ela me falou algo que tem aqui dentro de mim. Agora, quando tá isso claro, não te afeta. Claro, você acha ruim. Quando a pessoa te agride, é sobre ela. Ruim, mas sobre é sobre ela. Ela precisa de cuidados. Exato. Tipo, o comentário da pessoa não destrói seu dia, Não, né? ela precisa de cuidados. Isso mesmo. E é mais uma vez o autoconhecimento. A autoestima, que é um assunto que eu falo muito, né, no meu Instagram. E a quem está nos assistindo e nos escutando, tá escutando aqui, assistindo a gente falando sobre propósito, não sinta-se desesperado. Meu Deus do céu, eu não faço ideia, não tenho clareza de qual que é o meu propósito. Eu compartilhei um vídeo recentemente no meu Instagram que falava sobre tentar, né? Eu sou uma mulher de 33 anos que eu planejei minha vida até realizar meu grande sonho de me tornar Miss Brasil. Dali pra frente, eu tava perdida, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, pra onde que eu ia, direita, esquerda, o que eu ia fazer. E aí, hoje em dia, eu vejo que eu me permiti me encontrar, eu criei todo esse cenário de ter clareza de quem eu sou, do que eu quero, pra onde eu vou, o meu propósito, o que eu tô fazendo aqui, porque eu me permiti tentar. E a gente vê, né, a gente enxerga muito uma geração que está muito imediatista, uma geração que quer muito que as coisas deem certo logo de primeira, quer tentar um negócio aqui, já dá certo. Não tem muito essa questão da resiliência, né? Se frustra muito logo na primeira queda. Isso faz muita parte, né, assim, da realidade da sociedade. Faz sentido? Da realidade do adoecimento dessa sociedade de hoje, né? Cada vez mais. Porque é tudo muito para ontem. Então, essa pessoa ela não tem essa resiliência fortalecida e preparada. E já tem estudos, inclusive, que mostram que cada vez menos pessoas não capacitadas, mas com menos repertório para essa capacidade de resiliência, elas estão mais propensas a adoecer. Porque a vida, o mundo, ele mostra obstáculos, ele mostra desafios, que eu acredito muito, particularmente, que esses desafios nos fortalecem como seres humanos. E a pessoa ela não está preparada para isso, porque ela não tem ali essa resiliência. Então, a cada obstáculo que ela vai enfrentando, é um adoecimento a mais que ela vai acumulando, porque ela não tem esse filtro. Então, é uma sociedade, é uma geração, principalmente essa geração de agora, que ela vai sendo adoecida e ficando adoecida
A gente, infelizmente, vê casos tem casos, já eram muito grandes, assim, os casos de suicídio, mas a gente está vendo cada vez mais. Por quê? Porque se confronta com algo que não tem repertório. Se eu não tenho repertório, então o que eu vou fazer? Sim. Então, sim, é uma geração que realmente precisa de cuidados e olhares para esse amadurecimento. E aí a gente pega o exemplo daquilo que é natural. Então, tudo na natureza... a gente pode aprender, assim, é maravilhoso quando eu quero ter algum insight, quando eu quero ter alguma ideia, alguma reflexão, eu falo, peraí, deixa eu olhar para aquilo tudo que Deus criou, né, a natureza, porque tudo vem dela. E quando a gente olha para o amadurecimento, a gente vê muito o semear, o plantar. E até para a gente plantar, para colher uma maçã, a gente precisa ter paciência para colher essa maçã, para colher esse fruto. E por que as coisas, então, têm que ser para ontem? Né? Eu estava até brincando sobre a questão do amadurecimento, da gente preparar o solo, aguar e tudo mais. A geração de hoje quer pegar um laser, aquelas luzes assim, para amadurecer o fruto mais rápido. A lei da semeadura, né? Ela nunca falha. Eu levo muito essa lei para minha vida, porque é exatamente o que você está dizendo. E quando você tocou no assunto sobre o repertório, são justamente as experiências, né? Hoje em dia, você tá com quantos anos? Eu tenho 27. Novinha, meu Deus. Nova, né? Eu tenho 33, meu marido tem 31, você 27. Com certeza já viveu muitas coisas. E o repertório, pelo menos, eu enxergo muito dessa forma. Hoje em dia, quando eu me deparo com um problema, quando eu me deparo com um desafio, automaticamente eu puxo na minha memória tudo que eu já passei no passado, a quantidade dos desafios que eu já tive, e eu enxergo o desafio de agora como algo muito pequeno, paralelo com... Eu comparando, né? Fazendo um comparativo com... Não sei se você pensa da mesma forma, mas acredito que sim, né, vida? Eu faço um comparativo, tipo, me enxerguei com um desafio aqui agora. Calma, já passei por algo muito pior. Pra que eu vou me desesperar agora se eu sou capaz de passar por esse desafio? Isso é resiliência. É resiliência e é justamente por conta da vivência, por conta do repertório, né? E principalmente também, algo que contribui muito é a forma com que essa pessoa ela foi desenvolvida, foi criada lá atrás. Eu estava até refletindo esses tempos atrás, porque lidar com o digital é algo bem desafiador, né? E a gente passa por muitas frustrações e precisa ter muita resiliência. E aí eu estava pensando assim, nossa, que bom que meu pai me frustrou muito, né? Ele falou muito não, né? E assim, os meus pais, eles sempre procuraram fazer essa dosagem. Mas eu vejo muito que a minha capacidade de lidar com frustração está pelo que meus pais me ensinaram. Então, é uma coisa que hoje eu não gostava lá atrás, não, mas hoje eu agradeço muito isso. Porque o lidar com frustração, por mais que é uma coisa que a gente odeia, né? A gente não gosta, a gente quer ser realmente saciado, porque o cérebro, ele demanda isso. O cérebro quer a parte prazerosa. Ele não quer saber como vai ser, ele quer receber o prazer. E se a gente lida de uma forma resiliente, a gente consegue chegar mais longe. E aí a gente consegue chegar mais longe e mais saudável, sem desenvolver, por exemplo, um burnout. O que é burnout? Burnout é um esgotamento emocional que a pessoa ela se coloca em várias situações de estresse. Isso acontece muito em situações de trabalho. Então, quanto mais a pessoa ela vai lidando ali com situações, com vivências estressoras, ela vai se despersonalizando. Então, é um nível, assim, ápice de um burnout é a pessoa realmente se despersonalizar. Às vezes, a pessoa ela é alegre, comunicativa, ela não quer ver ninguém, ela nem se reconhece, ela mal dá conta da companhia dela por esse nível de estresse exagerado, sabe? É uma expressão até nova, né? Assim, se a gente para pensar, eu pelo menos... Nunca tinha ouvido. Não, eu já escutei mas eu escuto de uns 3 anos pra cá. Só porque também eu falo de famosos e às vezes eu vejo os famosos falando, eu tive um burnout. Eu falo, meu Deus, o que é isso? E eu vejo que tem um grande especialista que eu sigo e que ele fala que ele precisou trabalhar durante muitos anos na cabeça dele que ele poderia ser rico sem precisar se matar de trabalhar. Que eu vejo que muitas vezes o burnout é isso, né? A pessoa, ela, inconsciente ou talvez conscientemente, ela pense, eu só serei bem-sucedido se eu der minha vida no trabalho, se eu for ao extremo máximo, sabe? E hoje em dia, assim, óbvio, você só faz dinheiro trabalhando,
Mas as pessoas sábias e que aprendem a ganhar dinheiro, hoje em dia elas conseguem entender que é possível se ganhar dinheiro, muito dinheiro, de uma forma muito mais saudável. Então, eu vejo que o burnout é muito disso, assim, pelo menos as pessoas que eu já vi já que demonstraram estar passando por isso, era muito por esse excesso, assim, de querer, eu quero sucesso, eu quero dinheiro, eu quero isso. E vai, tipo, no seu extremo do limite, né? Às vezes elas não têm uma crença de que é só assim que vai dar certo. Mas ela se coloca num ciclo tão grande, assim, vicioso do trabalho, um workaholic mesmo, que ela se perde. Então, às vezes, ela não tem a crença de que, eu preciso trabalhar. Mas ela já entra muito num nível de produtividade, eu não posso ficar não posso ficar quieta, eu tenho que ser produtiva. Aí sim, aí desencadeia o burnout também. Mais uma vez, voltamos aonde? No autoconhecimento. E mais uma vez, aonde? Na saúde mental. Tudo ligado, né? As pessoas têm que Tudo parar e olhar pra dentro de si, né? Sim. Sempre, sempre, sempre. É o silêncio, né? Esses dias eu estava estudando muito sobre autoconhecimento e falava muito disso. A gente está vivendo num mundo muito barulhento. É muita informação a todo momento. Você pega a internet, meu Deus, as pessoas seguindo, tipo, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, tanto conteúdo. Uma hora você está vendo sobre receita, outra hora você está vendo promoção de uma loja, depois você está vendo um cara que morreu Loucura, né? Depois você vê seu primo que casou e você não estava sabendo. Tipo assim, é um acúmulo tão grande de informação que as pessoas falam, mas eu nem ligo televisão. Gente, hoje em dia, no celular, você tem muito mais acesso à informação do que na TV. Geralmente, o programa televisivo é o quê? 1 hora. Você está 1 hora ali vendo o mesmo conteúdo. Aqui não, em 10 minutos você já viu 10 coisas diferentes. 10 coisas. E aí tava falando que para você poder acessar essa essência, o autoconhecimento, é necessário o silêncio. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar muito sozinha. Meu marido sabe, e graças a Deus eu casei com um cantor que viaja, né, minha vida. Você é muito sortudo, né, minha vidinha? Né? Que bom que você gosta de ficar sozinho. Eu amo. Às vezes eu até... Aí você não precisa preocupar, né? Às vezes eu me julgava tanto. Eu falava, meu Deus. Mas assim, eu amo viver em sociedade, só que eu me reconecto sozinha. Sim. É assim, se eu passei o final de semana inteiro com muitas pessoas, eu preciso pelo menos da tarde do domingo sozinha, tranquila, na minha casa, silêncio, para eu me reconectar. E eu falo que o silêncio, ele é muito importante. Na primeira hora do meu dia, eu não solto uma palavra. Quietinha, aqui me conectando, olho minha agenda, vejo o que eu tenho para fazer durante o dia. E sempre, ao longo do dia, eu busco alguns momentos onde eu esteja sozinha, em silêncio. Dentro do carro, é um momento maravilhoso. Às vezes as pessoas entram no carro e já estão escutando música. Calma. Deixa ali sem música um momento, vai reorganizando sua cabeça. O silêncio fala muito, né? O silêncio é maravilhoso, gente. E o autoconhecimento vem muito do silêncio, né? Esse olhar interno. E aí, quando você fala do silêncio, tem uma coisa que as pessoas elas não suportam, é isso. Por quê? Porque é lidar e se conectar com as feridas. Porque para o autoconhecimento acontecer, eu preciso encarar aquilo que eu não gosto. Eu preciso encarar aquilo que está ali debaixo do tapete, que eu vou empurrando, e aí depois gera uma doença, por exemplo. Então, silenciar é o quê? Olhar. A casa vazia é o quê? Ver o que está desarrumado. E aí as pessoas não conseguem, né? Falando do repertório, não tem repertório para entender e ver que está ferido, está machucado. Vamos olhar, vamos cicatrizar, porque assim como uma queimadura, precisa de fazer raspagem para cicatrização. Porque se você não cicatriza, não faz a raspagem, vai apodrecer. Aí vira doença. Então, esse silenciar, às vezes incomoda aquela pessoa agitada, que tem até a síndrome das pernas inquietas. Por quê? Porque mexe na ferida. Então, aí é até um convite de olhar, peraí, olha para essas feridas e se você tiver apoio profissional, melhor ainda, para que você possa ser acolhida por esse silêncio. Porque quando é cicatrizado, o silêncio é libertador mesmo. Eu amo. Ai, gente, é muito bom. Fiquem sozinhas por alguns momentos, assim, algumas horas. É muito importante essa conexão interna. E anota, né, Débora? Sim. Se ficar sozinha e incomodar, anota o que está incomodando. Porque às vezes a pessoa se força, fala, nossa, às vezes escutou aqui, né? Nossa, eu preciso ficar sozinha, deixa eu ver. E a pessoa fica agitada, aí ela come, ela faz isso, fuma, e, enfim. Aí não se conecta com aquilo que deveria. Então anota, peraí, tá me incomodando porque tá me vindo esse tipo de pensamento, essa cena, me lembra daquela coisa que aconteceu. Anota. E aí você vai trabalhando essas questões, seja com um profissional, seja num diário, que você vai ali
tendo bagagem para isso, você consegue ir olhando para isso. E quando a gente tá falando em ficar sozinho, gente, não significa você deitar na cama, olhar pro teto e ficar sem fazer nada. O ficar sozinha, por exemplo, eu amo a minha rotina matinal que eu tenho, que é sagrada pra mim, onde eu acordo, me exercito, volto, leio. Eu amo leitura, é uma das coisas que eu mais amo fazer. É um momento que eu estou sozinha, na verdade, Isso é uma só eu e análise, minha né? cachorra. Um momento de análise próprio, né? Sim, é um momento que eu tô ali sozinha na sala, meu marido ainda tá dormindo. Então, assim, é um momento ali eu comigo mesma. Então, não significa que você tem que ficar sem fazer nada. Que aí, mais uma vez, a gente volta numa lista e no autoconhecimento de você anotar as coisas que você gosta de fazer. Eu gosto muito de me exercitar, de ler, de brincar com as minhas cachorras. Já assisti uma série com meu marido. Quando eu não estou nos meus dias tão felizes e tão bens assim, o que eu faço? Me conecto automaticamente com a minha lista, que eu tenho clareza do que me faz bem, e já vou acessando já essas coisas. Tô em casa, não quero me exercitar, ok, pega um livro e lê, me faz bem, vai mudar meu estado de energia, né? Meu estado de espírito ali. Tem um termo italiano que não sei se eu comentei com vocês na primeira vez, mas o termo italiano é dolce far niente, que é a arte de fazer nada. E é justamente isso. Acho que você falou. Falei? Porque eu sou apaixonada Mas nesse pode falar termo. novamente. Porque eu sigo muito. Eu, assim, é muito... Se conecta muito comigo esse termo. E o dolce far niente é muito essa questão de você poder realmente fazer nada daquilo que vai se conectando. Mas é exatamente isso. É o fazer nada dentro desse contexto. É, dentro do contexto. Porque não você ficar ali no sofá, olhar para o teto. Também mas você poder se conectar com aquilo. Não, mas é questão de desconectar mesmo. Ela é difícil desconectar do trabalho. Se ela tá parada, ela tá pensando em alguma coisa que ela tem que fazer. É desconectar geral. Não, mas, por exemplo, quando eu estou lendo livros... Eu tô lendo agora a biografia do Harry, não, inclusive. Mas aí não é desconectar. Não, mas é isso que eu ia falar. Parar, literalmente parar e falar assim, cara. Mas é porque o que ela falou, não necessariamente eu preciso não fazer nada. O não fazer nada é essa conexão, entendeu? É isso que ela tá falando. Eu posso estar vendo. Só que aí você falou uma coisa que é importante. Eu estou lendo a biografia do Harry e toda hora me vem à mente. Gente, até na família real, um príncipe tinha baixa autoestima. Porque o livro dele é incrível. Ele é ser humano. Não, mas olha que interessante. Tipo, eu me conectei com o trabalho, porque é o assunto que eu mais gosto de falar, que é a autoestima. Então, eu não me desliguei do trabalho, mas, tipo, me conectei de uma forma um pouco mais leve, talvez. Tava pensando ali do conteúdo que eu vou gerar depois para as minhas seguidoras a respeito desse assunto. E sabe o que é legal? Desculpa te cortar, Débora. Mas falando dessa questão do propósito, e alinhando com o que a gente está conversando agora, o quanto que a nossa história, a nossa vivência se conecta com o nosso propósito, que faz com que a gente se movimenta para servir por amor, né? Total. Muito. Verdade, então, faz tudo. Exatamente. E, inclusive, gente, mais uma vez eu vou indicar esse livro porque é maravilhoso. É a primeira biografia que eu leio e é riquíssima em detalhes. Riquíssima. Eu sou total time Harry e Meghan. Estou total do lado deles. Um monte de gente na internet já me recriminando, falando que a Meghan é doida, o Harry também. Eu falei, gente, eu sou time os dois. Eu também. Então, eu sou time os dois. É incrível a história deles. Eu adorei assistir o documentário. Eu tô adorando saber mais da família real. Eu acho que na outra vida eu fiz parte da família real, vida. Eu já devo ter sido alguma rainha. Meu pai. Rainha Vitória, lá do século XVII. Não é possível. Tô falando da Vitória, ela tem um castelo maravilhoso lá, um dos castelos mais lindos da Europa, da Vitória. Mas enfim, a gente rodeou, a gente não falou do nosso assunto principal ainda, né? Vamos falar. Que a gente jogou, você, na verdade, né, sugeriu uma pauta muito interessante da gente poder falar sobre como criar conexões profundas com o seu parceiro ou a sua parceira e que está super conectado com o tema desse mês de janeiro, né? Sim, aborda muito dentro do contexto que a gente está falando aqui sobre essa questão do autoconhecimento e de você perceber o que é seu, o que é do outro. Porque a partir do momento que você se conhece, você não cobra o que você quer de você, que está vazio em você, do outro. E quando a gente fala de conexões profundas, é justamente você se conectar com o outro, não o que você espera do outro, não o que você quer que o outro faça por você. Mas sim, realmente, são duas conexões de duas almas, sabe? A gente vê intimidade sexual e intimidade emocional. E a intimidade sexual é o que a gente mais vê, que é sexo por si mesmo, só. E quando a gente olha para a intimidade emocional, a gente vai ver a troca de dois seres humanos ali. São dois seres humanos que têm vontades próprias, que têm histórias de vidas,
que têm desejos individuais e que, a partir do momento que eles escolhem ficar juntos, eles estão vendo na transparência um do outro. E as pessoas hoje, a maioria, e elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de relacionamento que é se desnudar. É você ficar nu ali na frente do outro, na sua essência, sem o medo e sem a preocupação de ser julgado. Isso é intimidade emocional. E para que seja construída uma intimidade emocional, precisa ir construindo esse chão. E aí vem como consequência o sexo. E aí o sexo ele passa a ser muito mais prazeroso quando se tem essa intimidade emocional. Então, essas relações mais profundas, elas precisam ser construídas a partir da individualidade. Quando eu me conheço, quando eu me entendo, quando eu sei as minhas necessidades, quando eu tenho vontade de algo, eu não preciso cobrar isso do outro. E se eu tenho necessidade que o outro faz alguma coisa, eu falo para o outro. Eu não quero que ele adivinhe. Isso é conexão profunda. Que interessante, né? Muito, né? Ela tá falando aqui, Vida, e eu comecei a analisar o tanto que a gente amadureceu no nosso relacionamento, né? Eu consegui fazer um paralelo, assim, Também, de nós tava dois no pensando aqui. início. O tanto que, em inúmeras situações, eu projetei um desejo baseado no que eu sou, baseado no que eu quero em cima do meu marido. E muitas vezes eu esqueci esse ponto de que meu marido é um outro ser humano, experiências diferentes, completamente diferentes. E aí eu vejo um ponto muito interessante que muitas pessoas se frustram dentro de um relacionamento porque estão criando as suas expectativas em cima de um Sobre outro o outro, né? e esquecendo que as atitudes do outro não estão no meu controle. Sim. Ele é um outro ser humano. Eu tenho controle do que eu faço, do que eu falo. Às vezes até nós mesmos a gente acaba errando, né, em algumas ações. Sim. Imagina eu querer ter controle sobre o outro. Então, saber muito blindar essa expectativa ajuda muito para diminuir as frustrações, né? Totalmente. Então, quando você entende o que você quer e o que você espera e se conhece para isso, você não coloca uma carga em cima do outro. E aí vocês dois estão abertos para receber o que é de fato, né, nessa transparência. Eu lembrei agora da Marília Mendonça, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de vocês. Isso. E aí vem muito essa questão da pessoa, ela construir, projetar todas as questões, as feridas, as vivências dela no outro, e perder a oportunidade de conhecer um ser humano incrível que está ali, sendo ela mesma e sendo o outro também. Então, precisa muito dessa percepção. Conexões maduras, conexões profundas, precisam de seres humanos preparados primeiro individualmente. Porque eu só consigo me relacionar com o outro de forma saudável quando eu estou saudável, eu estou preparada. Quando eu estou me relacionando comigo mesma de uma forma saudável. Porque se você tem crises de ansiedade, às vezes dá uns surtos aí de estresse, às vezes nem se suporta, né? E quer algo do outro. Ciúme demais. Então, qual que é o sentido dessa relação? Às vezes a gente vê muitas relações líquidas. Né? Exatamente. Vê muitas relações líquidas hoje. Que, então é todo mundo, é homem com homem, mulher com mulher, é homens com mulheres, tudo junto, e eu preciso aceitar, eu não vou aceitar. Nenhum juízo em relação a isso. O juízo que a gente faz aqui hoje é o que você deseja. Porque quando você tem claro o que você deseja, você consegue colocar limite. De falar, peraí, eu quero esse formato de relacionamento, não faz sentido para mim esse formato de relacionamento. E aí a pessoa, quando ela tem maturidade para ver que não faz sentido para ela está fortalecida o suficiente para entender que ela não precisa do outro para sobreviver. Porque aí entra a questão da dependência emocional. Que, peraí, o outro, se eu tô achando que o outro vai me abandonar, que eu vou ficar sozinha, é porque, peraí, existe uma falta de mim mesma aqui. Amor, ela tocou num ponto aí, que eu compartilhei com você algumas semanas atrás sobre o motivo pelo qual eu acredito que o nosso relacionamento seja muito saudável. Você lembra? Sobre a comunicação? Não, que eu falei sobre essa análise individual.
Nós dois temos um relacionamento saudável. E quando eu digo relacionamento saudável, eu não digo relacionamento perfeito. É saudável, tá bom? não é perfeito. É saudável. Nós não somos perfeitos. Eu gosto muito de frisar isso para as pessoas não terem uma má impressão da gente, né? Não acharem que somos casal margarina. Margarina, se quiser nos contratar, estamos aqui, tá? Mas eu falei com você, eu falei, vida, eu acredito que o nosso relacionamento ele seja muito saudável porque individualmente... Ah, sim, agora eu lembrei. Nós dois somos muito bem resolvidos. Nós fizemos as pazes com o passado. Já quando começamos a nos relacionar, a gente individualmente já éramos pessoas muito bem resolvidas. E quando eu digo bem resolvida, eu não estou falando profissionalmente nem financeiramente, mas da saúde mental mesmo. A gente já tinha isso tudo muito bem estruturado. Óbvio que fomos lapidando ao longo desses 7 anos, mas eu vejo que ajuda muito, né? Por a gente ter um relacionamento saudável, nós dois, a gente não trouxe na vida traumas, crenças, problemas, algumas coisas assim, tipo... Ou se trouxe também, a gente foi reajustando, né? Sim, mas nada que pesasse no relacionamento, né? Não tinha nada que seja um trauma assim, cara, isso aqui pesa muito, ou ciúme excessivo, ou falta de confiança, não tem nada disso. Individualmente, nossa autoestima já estava boa, as nossas tretas passadas também, autoconhecimento. A gente se conhece muito bem. Fomos amadurecendo, evoluindo, mas eu vejo que isso ajudou muito para que a gente não trouxesse esses resquícios aí pro relacionamento, né, amor? E aí, se tiver, né, relacionamentos aqui das pessoas que estão assistindo a gente, se tiver alguma coisa nesse sentido, não significa que precisa acabar para se resgatar e se conectar novamente. Porque a intimidade emocional entra bem nessa questão da abertura que um tem com o outro para falar assim, olha, isso está me incomodando, isso me lembra de tal coisa que aconteceu. E ter esse chão para o outro poder receber bem também. Vocês falando, eu ia até pontuar isso de vocês dois, pelo que eu pouco conheço vocês, mas já dá para ver na linguagem de vocês um com o outro também, em algumas coisas que você posta também, que eu vejo, Débora, que é muito... As pessoas achando que é perfeito, que é tudo muito lindo e maravilhoso, mas o quanto que vocês têm a individualidade de vocês, o quanto que vocês respeitam essa individualidade para que vocês possam se conectar enquanto seres humanos. Então, isso faz total diferença. Isso é intimidade emocional, isso é conexão. E isso faz com que vocês consigam olhar para o mesmo horizonte. Peraí, nós somos assim. Como que a gente pode seguir juntos? O que a gente pode construir de maior juntos? Né? Tem muito aquele conceito de 1 mais 1 é igual a 11. Né? E é justamente isso, porque a soma dos fatores é muito maior, né, do que esse resultado só da soma. Porque a soma não é 1 mais 1 igual a 2. É igual a 11 mesmo, porque vocês conseguem fazer juntos algo muito maior. E aí a pessoa ela pode estar construindo isso junto com o parceiro dela. Se tiver ainda ciúme, se tiver ainda alguma questão a ser trabalhada, vocês não terem joguinhos um com o outro. Vocês poderem falar abertamente, porque eu comecei a falar de relacionamentos líquidos. Relacionamentos líquidos, eles entram muito nessa questão de joguinho. Eu não posso demonstrar interesse. Eu não posso falar tal coisa. E aí você vai ficando na superficialidade. E é uma relação superficial que você quer agora? Ok. Mas se não for, se for uma relação profunda, como a gente está falando aqui hoje, precisa ter abertura. Jogo aberto, né? Jogo aberto. Quais outras dicas, além dessa incrível que você deu, que as pessoas que estão nos escutando, né, que ou já têm um relacionamento ou pretendem ter um relacionamento, elas podem colocar como... Não vou colocar uma regra, né, porque relacionamento não tem isso de regra, mas que elas podem colocar como um ponto interessante para poder aprofundar a relação saudável com o seu parceiro. Você falou sobre isso, sobre não fazer joguinhos. Quais outras dicas que você acredita que possa ser importante a pessoa colocar como algo dentro do relacionamento? É importante ela se conectar com a individualidade dela. Quando ela entende aquilo que ela quer, o formato de relacionamento que ela deseja, como que ela realmente ela comunica para o outro de uma forma muito mais assertiva. Porque se você não sabe o que você quer ainda, não entende muito da sua individualidade, não tem tanto esse autoconhecimento, você vai entrar numa relação, o que o outro quiser de você, você está ali fazendo. Entra no automático, aí passa 5, 10, 15 anos, fala, nossa, nem sei o que eu fiz nessa relação. Então, esse autoconhecimento e essa percepção dessa individualidade faz com que você passe a mensagem
pro seu parceiro. E aí o parceiro tem a opção de continuar com você, porque realmente conectou, e tem a opção de não querer. Assim como você tem a opção e fica ainda mais claro para a pessoa, peraí, essa pessoa é a que eu quero perto de mim? Vejo muito, assim, casais, a pessoa ela quer um relacionamento sólido, ela está ali mais ou menos nos 35 anos, ela não é mãe, quer ser mãe, quer um relacionamento sólido. E aí vai num relacionamento que a pessoa está começando agora a vida dela, não tem interesse nenhum de construir uma família, e a pessoa está ali insistindo. Não, mas vai que muda de ideia, vai que isso, vai que ele vai querer tudo isso que eu quero porque está comigo. E aí passam mensagens diferentes. E se passam mensagens diferentes, você vai se iludindo de algo que o outro não falou abertamente, mas já te passou várias mensagens. Porque o outro não fala para você se ele quer ou não. Uhum. É muito mais o que ele faz do que ele fala. Então, você, com essa consciência, essa clareza, você consegue entender as atitudes do outro para conseguir dosar. Peraí, é o que eu quero ou o que eu não quero? A gente, quando vai tomar um remédio, a gente lê a bula, né? As pessoas vão estar se relacionando. Cara, por que você não entrega a bula? Disso, lembra? Por que você não entrega a sua bula pra pessoa que está se relacionando, né? Fala assim, cara, esse aqui é os meus gostos, o que eu gosto, eu não gosto, isso aqui você não pisa aqui, aqui você pode, aqui você não pode. E as pessoas não trazem clareza pra outra pessoa que tá se relacionando, E outras pessoas não têm clareza do que elas querem dentro de um relacionamento. Então, por exemplo, a pessoa, mas eu me apaixonei. Gente, desculpa, eu não conheço uma pessoa, existe amor à primeira vista. Não sei se acredito muito também, não. Porque, assim, você não se apaixona apenas pela aparência, você se apaixona pelas atitudes, pelos gestos. Completo, né? Todas as pessoas que me relacionei na vida, eu tinha clareza de algumas coisas que eu não queria pro relacionamento. Uma delas, eu jamais me relacionaria com uma pessoa fumante. Nossa, Débora, que preconceito. Gente, eu tenho alergia alérgica, vocês não fazem ideia. Alergia alérgica. Alergia alérgica, rinite alérgica num grau que vocês não fazem ideia. Eu faço tratamento pra ter que acabar com essa rinite alérgica. Qual a chance de eu conseguir ter um relacionamento próspero com uma pessoa que fuma? Não dá. E assim, não é preconceito, eu não tenho nojo, respeito, cada um faz a sua vida o que quiser. Mas isso eu sempre tive clareza. Então, quando eu ia pra uma boate, primeiro, não passava nem perto de quem tava fumando. Segundo, fiquei com uma pessoa, beijei, que eu sabia que a pessoa fumasse. Meu amor, um beijo, tchau, vai com Deus. Cada um gosta das suas coisas. Então, eu vejo que é muito isso. As pessoas começam a se relacionar, não sabem nem o que não quer e o que quer. A gente deu esse exemplo no episódio passado, né, minha vida? Do Fábio Porchat, que ele se separou depois de 5 anos de casado, 8 anos que estava com a Nathalie. E um dos motivos do término foi porque ela queria ser mãe e ele não queria de jeito nenhum. Só que ela já casou com ele sabendo disso. Ele dava entrevistas falando que não queria ser pai e ela sempre falava que queria ser mãe. E aí o Gabriel perguntou, gente, mas se ela sabia, por que ela não se separou? Porque na cabeça da mulher fica justamente esse pensamento. Ele vai mudar. Vai mudar. E do homem também, né? Sim. O cérebro, ele tem uma capacidade de preencher lacunas, de preencher gaps. Então, se tem um gap ali, na minha vivência, na minha experiência, no meu desejo, eu preencho do jeito que eu quero. Então, quanto mais gaps tem a relação, mais ruídos na comunicação vai ter. Por quê? Porque tem vários gaps. Aí fala, mas você sabia que era o nosso aniversário e não me deu presente? A linguagem do amor dela é presente. E aí vai tendo um conflito ali, que inclusive é a terceira dica, que é exatamente essa questão. O casal não tem bola de cristal um do outro. É você poder realmente preencher essas lacunas, preencher esses gaps, falar assim, olha, dessa forma, faz sentido um para o outro se manter nessa relação? E tá tudo bem se não fizer sentido. Qual que é o plano dos dois? Qual que é o plano dos dois no relacionamento? Não é fazer ambas as partes felizes? Isso. Então fala, caralho, o que você quer? Fala o que você quer. Fala, igual é presente, gente. Eu tenho raiva desse negócio. Minha mulher que implementou isso aí. Isso é maravilhoso, esse trem. Chega no dia do Natal e fala assim, amor, dá 3 dicas do que você quer ganhar. Não, ele nem pede. Pronto, eu já mando pra assim, ele. Eu mando aqui, foto. Eu não vou errar, mano. Eu mando o telefone da pessoa. Eu sou tão maravilhosa. Eu não vou errar, cara. Eu mando 3 coisas, 3 opções. Isso ou isso. Esse aqui você vai encontrar em tal lugar, toma o telefone. Esse em tal lugar, toma aí. Pronto, 3 aí coisas. As pessoas estão se relacionando hoje, aí o namoradinho vai falar assim, precisa ganhar um presente, vai dar um presente, o cara querer ganhar a chuteira, mas ganha um tênis de futsal. Não, gente, não dá certo não, facilita a vida do... mas eu gosto de surpresa. Ganha, né? Porque o que acontece muito, aí o cara por exemplo, fica triste. Casal de 20 anos de casados, fala assim, nossa, mas ele não sabia que era aniversário de casamento, nem pra ele comprar uma viagem, nem pra ele comprar um presente.
Fala que Fala você uma quer. semana antes, um mês Fala. antes. E aí a pessoa Amor, fala. tal dia, nosso aniversário de casamento. O que você acha de a gente fazer uma viagem? Pronto. Falando nisso, esse mês completaremos, meu Deus, 7 anos. É porque eu tô falando tem 7 anos, tem tanto tempo. 2015, 2023, 2015. Não, final desse ano a gente completa 8 anos juntos. E início desse ano, Primeiro a gente mês. completou 7 meses, primeiro beijo, final do ano. 8 anos. É, em setembro. 7 anos. É porque eu tô falando tem 7 anos, tem tanto tempo. É porque quando dá metade do ano que vai completar, eu já subo pra cima. Já subo pra baixo é difícil, né? Eu já coloco pra cima já. Tipo assim, estamos há 6 anos e meio juntos, as pessoas perguntam e falam 7. Já redondo. Já encaixa esse negócio. Eu Já. pareço minha mãe. Minha mãe é bem assim, ó, é 1h30 da tarde. Mãe, que horas são? 2 horas. Ai, eu adoro sua mãe já. Porque o meu marido, ele fica irado comigo, porque é 1h30. Eu já imagino que é 2 horas, porque 30 minutos passa assim. Ele não é 2 horas, é 1h30. Aí agora que ele me pergunta, ele já imagina. Se eu falei 2 horas, é porque é 1h30. É 1h30. A minha mãe sempre faz isso. Eu falo, mãe, mas como assim? É 1h30. Ela, mas daqui a pouco é 2 horas. Antecipando. Meu pai faz isso também. Eu penso desse jeito, inteligentes eles são inteligentes. Eu penso assim, Trabalho gente, daqui a antecipado. pouco... Tipo assim, eu não vou separar do meu marido nunca, se Deus quiser. Então, 6h30 pra 7, já puxa o 7, filho. Mas eu tô falando 7 anos, quando a gente tava com 6 anos e 3 meses. Nossa, As pessoas mas você tá perguntavam, eu demais, já né? jogava Tem que ter pelo menos 7. meio ano na frente, amor. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas que 7 anos prolongado. Tem quantos meses? Não, eu nesse acho que ano? quando eu fizer o post dos 7 anos, as pessoas vão falar, mas Ah, não mano, era já 7 tinha? anos. Certeza que as pessoas vão falar. O Edu falou que tem 2 anos e tá ouvindo isso aí. Eu falo 7 anos há muito tempo. Não tô te falando, a gente completa em janeiro. Começamos o Lovecast em maio. Em maio eu já falava que eram 7 anos. Que é isso? Mas, enfim. Recentemente tem uma polêmica muito forte gerando dentro do Big Brother, que é o relacionamento da Bruna e do Gabriel. Só para explicar resumidamente para a galera de casa, para quem não está acompanhando, eu nem assisto Big Brother, tá, gente? É porque a internet já me mantém atualizada. O Gabriel, ele tratava a Bruna de uma forma muito rude, né? Tipo, ela começava a falar, ele mandava ela calar a boca. Um relacionamento de uma semana. Uma semana. Tudo bem que reality show é um pouco mais intenso, porque você não só beija a pessoa e fica meses sem vê-la. Você beijou hoje, amanhã você já tá morando com a pessoa. Então é um pouco mais intenso, sim. Mas a forma que ele estava tratando a Bruna começou a gerar uma polêmica muito forte aqui fora. Inclusive ao ponto do Tadeu chamar a atenção do Gabriel, falando que as formas... A forma dele se posicionar com a Bruna não era uma forma correta e coerente. Saudável, né? Isso. E aí começaram a falar que era um relacionamento abusivo e tudo mais. No dia que o Tadeu chamou a atenção do Gabriel, o Gabriel foi chamar a atenção da Bruna depois, falando que a Bruna precisava ter defendido ele, falado que o relacionamento não é assim. E no meio ali da conversa, a Bruna pediu desculpas para o Gabriel. Gente, o rolê é tão sinistro, mas eu não julgo, porque infelizmente a gente sabe que muitas mulheres vivem relacionamento abusivo e se sentem culpadas por isso, que quem tá de fora fala, eu não acredito que a pessoa não está enxergando. E esse número de mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos sem identificar tem aumentado muito, Jô? Nossa, Débora. Demais, né? Muito mesmo. Ai, que triste. E assim, por isso que é tão importante a gente falar cada vez mais sobre esse assunto, para dar esse alerta para as mulheres. Porque ao mesmo tempo que tem muitas informações, é como se passasse desapercebido a nível de consciência mesmo. Que eu falo que aborda tudo que a gente está conversando aqui hoje. É como se a pessoa ela tivesse preparada a receber a informação só até 10%, sabe? Não, então eu recebo essa informação aqui a 10%, o resto eu excluo. E essa parte do excluir é porque ela não está encarando, ela não está preparada para lidar e encarar que é um relacionamento abusivo. Então, assim, eu fiz recentemente uma imersão com as minhas alunas do Brasil todo. Eu fiz uma imersão presencial e foi híbrido, na verdade. E eu falei muito sobre essa questão do sagrado feminino e de relacionamentos abusivos, de casos de relacionamento que houve estupro dentro do relacionamento sem a mulher se dar conta. Caramba! E assim, falar foi algo muito intenso, foi um espaço muito de cura. E quantas mulheres se deu conta de que passaram por situações de estupro na relação naquele momento, em dezembro?
Caramba. Relacionamentos que passaram aí 10 anos de relacionamento, que ela, nossa, não acredito que eu vivenciei isso. Então, assim, eu vejo que é muito a nível de consciência. Por mais que se fala, né, e as pessoas, elas meio que filtram o que ela está preparada ou não, eu acho muito importante trazer isso, porque traz essa reflexão. E eu gosto muito do Lovecast, porque traz muitas reflexões para a pessoa parar e falar assim, poxa, o que eu estou vivenciando? E as mulheres, elas vivenciam, os homens vivenciam também, e infelizmente, vai achar que eu sou frouxo, vai achar isso, então deixa eu ficar quieto aqui. Então eles vão se calando e vão perdendo a essência, vão perdendo o daimon. Um relacionamento abusivo de uma parte do masculina, precisa haver uma falta na mulher ou não? Como vai uma se falta de algo. Assim, Pra existir... Pro homem, pra existir um relacionamento abusivo. Tipo, eu começar a abusar a Débora no meu relacionamento. Precisa existir alguma falta nela? tipo, eu me permito vivenciar um relacionamento abusivo por uma falta que eu tive ela na tem na ou vida? não? Ah, sim. Ou isso dos se dois. gera Os dois, né? Inclusive, Eu também os acho. dois, inclusive. Porque uma coisa que o Hellinger falava muito, que é o criador da constelação sistêmica, ele falava o seguinte, o casal, eles nunca se encontram por acaso. Eles se conectam por contextos de vida semelhantes. Então, o inconsciente deles, ele se atrai. Então, a pessoa está ali numa balada, sente atração por aquela pessoa X. É porque o inconsciente está comunicando com ela. Fala assim, é como a gente colocando histórias de quadrinhos aqui do inconsciente. Uhum. Ele fala assim para o outro inconsciente, aí tem história que eu conheço, então, similaridade. Então, eu vou me conectar, sentiu atração. E aí, o que acontece no relacionamento abusivo? Tem histórias de vidas do parceiro, vamos colocar assim, algo mais comum do homem e mulher, mas podem acontecer o contrário também. O homem, ele sente uma necessidade muito grande de se vangloriar, de se afirmar, de mostrar toda uma questão que ele aprendeu na família dele, que é uma energia masculina, mas é uma energia masculina disfuncional e adoecida. E a mulher, ela tem uma carência e busca por um movimento mais ativo e mais agressivo desse homem, porque ela aprendeu na família dela que as mulheres são submissas. E o homem aprendeu que tratar mulher é dessa forma. Falando assim, de uma forma bem simples, tá? Claro que é algo muito mais complexo. Mas, assim, tudo isso só para ilustrar que contextos de vida, tanto de é meio quem que abusa... o que os amiguinhos falam. A mulher adora despreza, adora que não é... Ela não é... Gosta, pega a mulher, da manhã você some, daqui a pouco ela vai vir atrás de você, que não sei o quê. Faz isso que ela gosta. É meio que no subconsciente do homem, pra ele ser meio que um abusador, tá pensando sobre isso ou não? Não necessariamente. Eu vejo muito mais o homem agressivo, né, o abusador, com autoestima baixa, precisando e tendo a necessidade de deixar a mulher lá embaixo para ela ficar com ele, para criar uma dependência emocional, do que achar que ela vai querer ele porque ele está tratando assim. Porque se há uma dependência emocional, se essa mulher fosse bem tratada, ela também ficaria. Mas existem contextos de vida dos dois que eles aprenderam a viver no tóxico. E aí que é importante que esses dois, eles desintoxicam mesmo, né, de uma forma bem emocional ali, com um tratamento mesmo, para realmente restabelecer esse relacionamento que está abusivo. E eu vejo que é um assunto cada vez mais importante da gente conversar. Primeiro porque muitas mulheres não enxergam, não acham, né? Eu vejo muitas mulheres assim que falam, não, eu não estou vivendo relacionamento abusivo. Muitas vezes elas ignoram os sinais que estão ali escancarados na cara. E, ao mesmo tempo, eu vejo que é importante a gente falar sobre esse assunto, até mesmo pelo lado dos homens. Porque no início, hoje em dia, não. Hoje em dia, o Gabriel ele já tem uma consciência muito maior sobre essa relação, sobre essa consciência do relacionamento abusivo. Mas logo no início eu conversava com ele, não, impossível que uma mulher está se permitindo viver isso. Porque na cabeça do homem, o meu marido ele tem valores e princípios, meu marido ele tem um caráter único que foi criado, que foi estabelecido por conta da criação dele, que ele não primeiro ele não permite imaginar que um homem faça isso com uma mulher e ele não imagina que uma mulher se sujeite a viver isso. Então, eu vejo que de ambas partes é muito importante a gente falar sobre isso. Porque hoje em dia, meu marido ele tem uma empatia muito maior quando ele vê uma mulher vivendo um relacionamento abusivo. Entendeu? Porque hoje em dia ele consegue ver que, infelizmente,
a realidade de muitas mulheres. E é bom nós homens... Ela me mostrou esse caso. Foi ontem cedo, não sei se semana. Uhum. E é bom a gente enxergar, a gente ver isso. Como tá muito bem filmado, e aquilo ali, a gente consegue falar, cara, teve uma hora que eu bateu e será que eu sou assim, velho? Tipo, sabe? Não, assim, você começa a trazer pra você, fala assim, cara, será que em algum momento eu fui desse jeito e eu não percebi? Uhum. Porque a gente acaba vivendo num mundo tão corrido, as correrias, e a gente não para se olha pra dentro do seu relacionamento da forma que você deve se olhar. Óbvio que a gente tem essa atividade, eu faço isso semanalmente pra ver, mas tem hora que a gente fala assim, cara, existe mesmo e é algo inconscientemente que as pessoas estão vivendo e não estão tendo reação sobre isso, estão tendo atitude sobre isso para curar essa dor que está dentro de casa. Mais uma vez a gente volta no autoconhecimento, porque nesse caso que o Gabriel está citando, tipo, dele se questionar, nossa, será que eu sou assim também? Tipo, de ser grosso, de tratar a minha mulher ou a minha esposa, ou já ter algum dia tratado uma mulher dessa forma. Mais uma vez a gente volta no autoconhecimento, porque eu vejo que no nosso caso, eu tenho tanta clareza da mulher que eu sou ao ponto de impor limite no meu marido. Sim. De muitas vezes somos seres humanos, volto a dizer, não somos perfeitos. Às vezes estamos com raiva, estamos. Mas meu marido nunca gritou comigo. Mulheres externalizam. Meu marido nunca xingou, aceitem. Nunca mandou um dedo. Por quê? Porque eu impus limite, né, minha vida? Tipo assim, eu impus limite de falar, olha só. De ambas as partes, né? Sim, mas, tipo, por exemplo, no início, quando a gente ficava, né, pra você era normal. Uma vez só, quando a gente tava ficando, você me mandou dedo, lembra? Meio que brincando, né? E você falou só, isso não é permitido aqui. Limite, fui eu. Ela colocou. Eu coloquei limite. Se não passasse daquele momento, eu acho que dali poderia sair coisas piores, né? E é exatamente isso a parte do namoro, né? Porque você tá ali encontrando ali um eixo para os dois ficarem juntos. E, gente, não que esteja errado, tá? Por exemplo, nós temos um casal de amigos, que são nossos padrinhos de casamento, que pra eles é normal. Vai tomar no cu. Mas eu não acho brincando. Pra eles, né? Pra nós não existe nem brincadeira. Esses dias me perguntaram, né? Vieram pra mim e falaram... O Gabriel tava cantando em um local, falaram bem assim... na hora que vocês estão brigando e ele tá gritando... ele é afinado desse jeito também? Aí eu olhei pro cara e falei... Mas gritando? A gente não grita dentro de casa. Como assim vocês brigam e não gritam? As pessoas acham que é normal fazer isso, né? Como assim vocês brigam e não gritam? Falo... Não. Oi, nossa briga é civilizada. É tipo assim... Gabriel, não gostei disso. Mas... Não existe gritaria dentro da nossa casa. Nunca existiu, né, vida? A gente nunca teve uma briga de gritar, de xingar. Porque foi o que nós estipulamos. A gente estipulou isso pro nosso relacionamento. Nosso relacionamento não existe cala a boca. Porque no dia que eu virei pra ele, falei, olha, dentro de uma briga, dentro de um relacionamento, não existe cala a boca. Mas eu impus... Nós dois, a gente colocou limite de ambas as partes. É um alicerce para um relacionamento. Né? Que é algo que todo mundo deveria. Inclusive, essa questão do xingar, do mandar o outro, enfim... É algo muito delicado. Se um e o outro, né? Se o casal, ele não se sentem afetados por isso, ok. Mas é uma linha muito tênue pro desrespeito. Sim. Mas eu acho que eu acho que é impossível não se sentir. Não, mas eu já perguntei pra eles. Uma vez eu falei, não vou colocar nomes. Inconscientemente eles vão dizer que não, cara. Mas uma vez eu mandei mensagem. Que é impossível, não? Porque eles estavam na nossa frente, assim, e aí brincando, falaram, vai tomar no cu. Eu vi aquilo, Depois, no dia seguinte, eu mandei mensagem. Falei, olha, como sua amiga, eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer. E aí, mandei um texto falando assim, de boa. Aí ele me devolveu e falou, não, entre a gente é tranquilo, a gente não se importa com isso. Lembra que eu te falei? É muito o peso da palavra, né? Sim. E muito que vocês falaram sobre a questão da cultura. Se pra eles é muito normal e que o tomar no cu é oi pra eles... Tá ok, mas por mais que tá ok, por mais que esse peso não é tanto pra eles... vai gerando um limiar muito tênue para o desrespeito para outras coisas. Sim. Porque tudo tem um limite. Tudo tem um limiar ali. E quando vai passando, pensando aqui num contexto de desenvolvimento do adolescente... Mas um copo, né? Sim. Porque o adolescente, ele faz o quê? O adolescente, ele tem o território dele ali com os pais, e aí ele vai experimentando, saindo desse território. Ele vai experimentando, volta, experimenta mais um pouquinho e volta. Se ele sai demais, ele se perde. É bom que ele saia no momento em que ele vai conhecer outros territórios ali para essa fase da adolescência. Trazendo esse cenário do território para o relacionamento, tem relacionamento, precisa ter limites. Qualquer relacionamento precisa ter limites, independente de como estipula isso no casal.
A questão dos xingamentos, ela bate muito de frente com o alicerce que precisa ter na relação, que é o respeito. Então, se para o casal xingar não é desrespeito, é tomar cuidado e entender o que é desrespeito. Porque senão tudo passa a ser respeitoso. Aí é onde que o relacionamento vai aprofundando. Nunca tinha parado para analisar dessa forma. Que por mais que, tipo, na cabeça das pessoas não seja desrespeito, mandar dedo, não, pra gente é brincadeira, a gente fala assim com todos os nossos amigos e pra gente é saudável fazer dessa forma. Ok, mas qual que é o limite dentro do relacionamento de vocês? O limite em qualquer tipo de relacionamento, né, é importante. Até mesmo. Se não põe limite, não... Exato. Uma hora esse copo vai transbordar e vai ficar pior. Por exemplo, dentro da amizade do meu marido, eu sei que é normal ele xingar os amigos dele, tipo, filho da puta, viadinho, ok. Uma hora sai na mão também. Uma hora vai sair na mão. Mas até mesmo, talvez porque não impõe limite. Nunca foi verbalizado isso, mas... nunca foi verbalizado, mas você sabe qual que é o seu limite com seus amigos e seus amigos sabem óbvio, também, e né? o momento, né? Sim. Mas quando... assim, eu vejo também por esse lado. Quando você não impõe também limite na amizade, minha amizade com eles tipo assim, brincou. Se eu aceito a brincadeira, eu vou retrucar a brincadeira. Então, quando eu não aceito, você impõe um limite ali naquele momento. Mas a gente nunca se impõe limite, uma hora vai ser na mão também, o pau vai torar. Por exemplo, os seus amigos, os que têm mais convivência com você, sabe? Por exemplo, nunca fizeram uma brincadeira relacionada à sua esposa, porque você impõe um limite ali. Porque ali. ele sabe que se fizer, eu vou pôr limite. Exatamente. Que legal. E essa questão da autorreflexão, né, que o Gabriel fez quando viu a cena, eu vejo que é muito essa questão das pessoas estarem ali expostas e ver o quanto que eles estão cegos e não estão vendo o que estão acontecendo, eu acredito que gerou isso em você. Porque você viu tanto o cara cego e fala assim, peraí, será que eu tô cego também, assim, também? E aí justamente, é importante essa reflexão. Porque ela foi falando, você viu que eu vou ficando meio assim? Eu vi. Eu falei, meu Deus. Eu tô sabendo disso agora, né? Que você... Porque na hora eu não falei, porque eu fiquei muito introspectivo. E na hora eu pensei bem assim, olha como é que é louco, quando não se verbaliza. Os gaps, né? Olha. Quando eu vi a cara dele, eu pensei, nossa, Gabriel nem se interessou pelo assunto. Tipo assim, ele tá em Nárnia, ele não tá nem pensando no que eu tô falando. Na hora eu pensei isso, amor. Não, eu tava muito introspectiva, eu tava assim, falei, mas senhor. Eu ia perguntar, mas aí eu falei, não, deixa quieto aqui, deixa eu pensar nisso aqui mais pra ver de qual é. Eu tô sabendo disso agora. E eu mostrei nele no café da manhã. Eu falei, amor, deixa eu compartilhar isso aqui com você pra você ter clareza. E aí eu mostrei pra ele o vídeo, a chamada de atenção, a forma que o rapaz, o Gabriel, tava tratando a Bruna. E aí eu vi a cara ela ficou dele meio com o olho meio lacrimejando. Eu falei assim, meu Deus, será que ela tá mostrando isso aqui pra me dar um indireto? Não, eu te falaria desse. Sabe? Eu falei, não é possível. Eu parei, fiquei introspectivo demais. Falei, senhor... Não, mas eu falei... Será que eu tô cego também? Não, minha vidinha, não. Eu te falaria, eu não chegaria a esse ponto de... Não, sim, mas eu fiquei introspectivo. Às vezes, quando você... Porque situação, é do seu jeito, é do seu jeito. Eu sou um pouco mais carinhosa, né? Eu trouxe pra mim, fiquei pensando, será que mas quando muitas vezes você é rude na forma de falar comigo, eu falo, você tá sendo grosso. Sim, ela se impõe na hora. Eu imponho na hora. E aí ele vira e fala... desse jeito que você falou. Eu falo na hora, falo, amor, você tá sendo grosso. Aí ele, não tô sendo. Aí eu sempre mostro pra ele, isso é algo até recente que nós aprendemos, né? A gente mostrar pro nosso parceiro que não é sobre o que ele acha, é sobre o que eu sinto. Na cabeça dele, pode ser que ele não... Tipo assim, na cabeça dele, não fui grosso. Porque não foi a intenção dele, mas a comunicação, o entre, chegou como grosseria. Sim, chegou como grosseria. E a gente tem feito muito esse trabalho de analisar sobre o outro. Por exemplo, às vezes eu falo alguma coisa pra ele que ele não gosta. E aí... Não foi minha intenção, mas a forma como ele se sentiu, eu tenho que analisar sobre sobre a forma que ele se sentiu. Tem que tentar ter esse olhar empático, né? Meio que esse olhar altruísta de me colocar no lugar dele e para que eu não repita. Então, é até interessante, bom saber disso, tá? E é interessante trazer esse assunto como um dos pilares também para conexões profundas. Porque quando você volta e entende, peraí, o outro me falou isso, eu me senti incomodada. Deixa eu ver com qual intenção que ele falou. Eu entendo que ele não teve essa intenção, mas me incomodou. Aí chega a hora da conversa. Aí é um momento que o casal ele se conecta para, olha, eu sei que a sua intenção não foi me magoar, mas eu me senti dessa forma. Aí o outro se conecta com você também de forma empática, fala, poxa, peraí, não foi minha intenção, mas deixa eu ficar mais atento na próxima vez.
E aí o relacionamento É flui. a forma também de se comunicar, né? Que maravilha, que A forma. bate-papo Se incrível, se gente. já chegar a falar dessa forma aí, esquece. É. Não vai ter briga, não vai ter Não discussão. tem Vai. como, por quê? O que a comunicação não violenta fala? Fala sobre muito a forma de se comunicar. Primeiro eu observo a situação, depois eu volto para mim, eu sinto, para depois eu pedir algo. Então, se a pessoa... As pessoas não estão pedindo, tá impondo, né? E tá impondo e tá fazendo assim. Vamos colocar um exemplo assim. O marido chegou tarde em casa. Toda vez você chega tarde em casa, eu fiz a janta e aquela coisa toda, sabe? E o que o marido escuta? Ele só escuta gritaria, fala poxa, não é toda vez. Aí ele já se fecha. Então, quando os dois estão armados, né? Uma tá armada, o outro tá fechado, não tem comunicação. Agora, quando você mostra o que aconteceu, você tá falando de fatos, você não tá generalizando. Fatos é fato, aconteceu. E a pessoa, opa, peraí, aconteceu isso. Eu interpretei e eu senti dessa forma. Você pode fazer assim? Ou quando eu fizer a janta mais cedo, você pode chegar mais cedo? Então, vem com um pedido. E aí o outro se abre. Porque não tem resistência. Não tem como não. E outro ponto também muito importante na comunicação é você fazer uma análise do momento certo. Eu vejo que as mulheres, vocês têm que ter mais um olhar delicado para isso. Você precisa conhecer mais do seu parceiro, até mesmo as questões não verbais que ele está tentando se comunicar com você. Por exemplo, eu sei que meu marido, ele não é uma pessoa muito matinal. Não adianta eu na cama, eu vi bombardear ele de informação importante ou de querer chamar a atenção dele enquanto ele ainda estiver acordando. Não vai dar certo isso, não vai dar certo. Ele não vai gostar, ele não vai responder da forma que eu quero. Então é muito importante... Que bom que você parou. Quantos anos eu parei de fazer isso? Que ótimo. Não, Gabriel, Você toma vergonha nessa sua cara. Muitos anos eu parei de fazer Tem isso. muito tempo não, Débora? Tem sim. Não, de cobrança, quando você tá deitado, não. Às vezes eu posso vir, tipo, com uma informação assim que eu acabei de ter, tipo, eu Você acordo... tá empolgada ali. Na verdade, eu acordo Ela já empolgada. tá acordada há muito tempo. Eu acordo empolgada. Isso é um... Não, as qualidade 2 muito- horas que ela acordou antes de mim, ela já viveu como se fosse o dia inteiro. Eu acordo 2 horas antes dele. E assim, eu acordo porque quero. E já acordo tipo, uau, que lindo, bom dia sol, bom dia lua, o dia está maravilhoso. Eu sou essa pessoa. E por muitos anos o Gabriel, ele nunca não entendia isso. Hoje em dia ele entende. E isso irritava ele. Então hoje em dia eu espero ele acordar, ele ter um momento dele para começar a me comunicar com ele. Porque senão eu vou deixar ele muito irritado. Então você né? segura o seu momento ali pra depois compartilhar com ele. E aí, outra coisa, às vezes, assim, eu tenho uma coisa muito importante pra falar com ele, às vezes uma coisa que ele não gostou, tá no momento dele de raiva, eu não vou falar ali naquele momento, eu vou esperar tudo apaziguar pra sim, isso eu chamo de sabedoria. Mas foi lapidado, tá, gente? Não nascemos assim, não começamos a namorar desse jeito. Precisamos quebrar muita cara, né, vida, pra Demais, aprender tem muita isso. coisa pra ajustar ainda. E é o crescimento do relacionamento, né? Sim, Relacionamento é construção. E é isso que fica tudo mais gostoso, né? Porque nessa individualidade que a gente traz, o casal está sempre modificando, né? Um e outro está sempre em modificação e juntos também estão mudando de ideia, opinião, estão se reconstruindo. Isso faz com que fica mais forte, fica mais resiliente a relação. Que interessante. Maravilha, foi top, hein? Esse foi mais um episódio incrível do Lovecast. Jordana, gratidão mais uma vez por você estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento. Eu tenho certeza que não só os casais, mas sim as pessoas que estão nos assistindo em casa, mulher, homem. Acredito que ninguém quer ficar sozinho, né? Ninguém quer ficar sozinho. Alguém quer ter um relacionamento E unido. ela falou de algo muito importante, que para você ter um relacionamento saudável, você precisa estar bem individualmente. Consigo. Então, Com certeza. quem está nos assistindo, eu tenho certeza que fez muito sentido para vocês. Gratidão, te esperamos aqui mais vezes, que com certeza teremos mais vezes de Jordana aqui no nosso Lovecast. E você que está nos assistindo, não esqueça, encaminhe esse vídeo para todo mundo que você quiser. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário. E próxima terça-feira, Deixa aí, 19 horas, Jordana. mais. Também deixa as redes sociais Sim, as dela. redes Deixa uma sociais mensagem dela, por também, favor. por favor. Gratidão, e eu quero que vocês se conectem sempre com vocês mesmos. Faz esse momento de silêncio aí, para você entender quais são as feridas que estão acontecendo, o que você gosta, o que você não gosta. Estou sempre aqui aberta a vocês, é sempre uma delícia o nosso Obrigado, papo. obrigado. viu? Adoro. Muito Onde bom. o pessoal te encontra aí? No seu Me arroba? encontra em Jordana Ribeiro PSI, PSI. Eu tô no Instagram, YouTube, Spotify, Faz muita Facebook. live, muitos stories falando Faço. sobre, então a galera aí pode seguir bastante, né? Exatamente. Obrigada, Só vai, gente. Ju. Obrigado. Obrigada. Beijo, gente. Até terça-feira que vem. Valeu!